Olá, tudo bem? Hoje, nossa missão é bem especial. Vamos nos tornar verdadeiros detetives de mensagens. A ideia é aprender a decodificar os segredos que estão escondidos em textos, anúncios, músicas. E para isso, vamos usar as ferramentas da gramática, que são a chave para qualquer interpretação. Vamos nessa? Para começar, vamos dar uma olhada nessa cena. Pensa aí, um coco com um rostinho bem triste e do lado dele um canudo de plástico que também parece super para baixo. A imagem já cria todo um clima, né? Parece até uma cena de novela, aquele momento dramático da separação. E para completar o drama, olha só a frase que aparece: separados pelo destino. Mas afinal de contas, qual é a mensagem por trás desse coco e desse canudo tão tristes? Não tem nenhum texto gigante explicando a história, mas a gente pega a ideia no ar, não é mesmo? É exatamente aqui que a nossa decodificação começa. Como é que os anúncios conseguem comunicar uma ideia tão completa usando pouquíssimas palavras? E a resposta para essa pergunta está aqui, na linguagem das imagens. As mensagens são construídas com muito mais do que só palavras. Elas usam cores, desenhos, emoções, tudo isso para contar uma história para a gente. O mais legal é que a gente pode quebrar essa imagem em várias pistas. Primeiro, os rostos humanos nos objetos. Isso cria uma conexão na hora, a gente sente empatia por eles. Aí vem o clima triste, o fundo verde que lembra a natureza, e a ideia principal, o gancho de tudo, que é essa história de separação. Então, o ponto principal é este. Existem dois tipos de linguagem trabalhando juntas aqui. A linguagem verbal, que são as palavras escritas, dá informação direta. Um será reciclado, o outro irá para o lixo orgânico. Ponto. Mas é a linguagem não verbal, ou seja, o desenho, que entrega toda a emoção da história. E é a mistura dessas duas que deixa a mensagem tão poderosa. Agora vamos para a próxima fase da nossa investigação. As mensagens muitas vezes querem convencer a gente de alguma coisa. E a ferramenta gramatical mais poderosa para isso são os verbos. Eles são a ação por trás da persuasão e podem mostrar certezas, dúvidas e, como a gente vai ver agora, ordens. Só para a gente relembrar rapidinho, verbo é aquela palavrinha que indica uma ação, tipo correr, comprar, um estado como ser ou estar, ou até um fenômeno da natureza, tipo chover. Ele é o motor de qualquer frase. Na publicidade, os verbos têm uma missão muito especial: dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. O nome técnico para isso é modo imperativo. É como se fosse o modo chefe dos verbos. Mas existem outros, claro. O indicativo, por exemplo, expressa uma certeza, um fato. Ele separa o lixo. Já o subjuntivo mostra uma dúvida, um desejo. Talvez ele separe o lixo. E aqui fica super claro como o imperativo funciona nos slogans famosos. Compre já, invente, veja. São ordens diretas, percebe? Agora pensa só, se a frase compre já fosse no modo indicativo, ela viraria uma afirmação, tipo, alguém compra agora. E no subjuntivo, seria uma possibilidade, quando alguém comprar. A escolha do modo verbal muda completamente a intenção da mensagem. Ok, agora que a gente já sabe como identificar a linguagem das imagens e os modos verbais, estamos prontos para o nível final da nossa missão. Ler nas entrelinhas. É aqui que a gente junta tudo para descobrir os significados mais profundos que estão escondidos. Vamos analisar essa frase, que é muito poderosa, da cantora Elza Soares. Antes de interpretar a mensagem, vamos fazer o que um bom detetive faz: olhar a gramática. O verbo principal é o é. Ele só está ligando o sujeito, a carne mais barata, a uma característica, a carne negra. Ele não precisa de complemento, por isso a gente chama de verbo intransitivo. É diferente de um verbo transitivo, como é em Elza denuncia o racismo. O verbo denunciar pede uma continuação. Denuncia o quê? O racismo. Entender essa estrutura é a base para a interpretação. E aqui, a interpretação vai muito além do sentido literal das palavras. É um convite para a gente pensar de forma crítica sobre a mensagem que está sendo passada. Não é só sobre o que está escrito, mas sobre o que está dito. A resposta está numa figura de linguagem que a gente chama de metáfora. A frase está comparando os corpos de pessoas negras a um produto barato, uma mercadoria. Essa comparação, claro, não é por acaso. Ela serve para fazer uma crítica social muito forte sobre como o racismo desvaloriza vidas. E aqui está a grande lição. Entender essas ferramentas, como a metáfora, os modos verbais, a transitividade, é isso que permite a gente interpretar um texto de verdade.
Cada palavra é escolhida com um propósito, e o nosso trabalho como decodificadores é descobrir qual é. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Com essas ferramentas em mãos, a capacidade de decodificar mensagens fica muito maior. E isso não é só sobre gramática para uma prova, é uma habilidade para a vida toda. Então, vamos resumir. Esse aqui é o kit de ferramentas do decodificador. Primeiro, analisar sempre as imagens e as cores. Segundo, ficar de olho nos verbos, tentando identificar o modo. É uma certeza, tipo indicativo? É uma ordem, tipo imperativo? Ou é uma dúvida, tipo subjuntivo? E terceiro, procurar a mensagem escondida, ir além das palavras. O objetivo final de tudo isso é dar mais poder de análise. Quando a gente entende como as mensagens são construídas, a gente consegue desenvolver um pensamento mais autônomo, questionar o que a gente vê e ouve e não ser convencido tão facilmente. E para fechar, fica aqui uma provocação. A partir de agora, cada anúncio, cada música, cada notícia é uma chance de praticar. O desafio é usar essas novas habilidades para continuar decodificando o mundo ao redor. Até a próxima!